Olá, pessoal! Continuando a nossa série, de aulas sobre as células sanguíneas, hoje a gente vai falar dos leucócitos. Então, os leucócitos, eles também são conhecidos como glóbulos brancos, ou células brancas. E são essas células, que após a coloração, a realização do esfregaço, como eu falei para vocês na aula anterior, nós vamos ver essas células, um pouco maiores do que as hemácias, com a presença de núcleos, bem coradinhos, bem coloridinhas, bem diferente das hemácias que a gente vê somente essa bolinha aqui sem núcleo. Tá, se a gente olhar na microscopia eletrônica, microscópios que tem uma resolução bem maior, nós vamos ver células desse formato aqui, Não dá para diferenciar sem a coloração qual é o tipo celular, como aqui nessa imagem que a gente está vendo bem claramente o tipo celular diferenciado. Vou falar de cada tipo daqui a pouco. Vamos lá. Então, as células brancas, os leucócitos, são divididos em dois tipos. Então, nós temos os granulócitos, ou seja, que são células que possuem grânulos no seu citoplasma, e a gente chama essas células de polimorfonucleares, ou seja, são células que têm núcleos distintos, Então, o núcleo tem vários formatos distintos. Dentro dos granulócitos, a gente encontra os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Se você olhar aqui nessa imagem da direita, aqui o número C, isso aqui é um neutrófilo, o número E também é um neutrófilo, e o número I aqui também é um neutrófilo. Só que aqui a gente tem um núcleo de forma de bastão. Então, a gente chama esse neutrófilo de bastonete, certo? Os eosinófilos. Os eosinófilos aqui, você pode ver ele no D. Então, ele tem um núcleo um pouquinho mais alaranjadinho. O núcleo não, o citoplasma, me desculpa. E o núcleo tem esse formato aqui, geralmente bilobulado, tá? Alguns autores chamam isso de formato de óculos Ray-Ban. Aí depende de quem estiver olhando, E a gente tem também os basófilos, que está aqui em J. Basófilo, ele tem esse nome porque ele é mais, o basófilo, ele tem esse nome porque ele tem afinidade aos corantes basofílicos, seus grânulos são basofílicos. Então, os grânulos do basófilo, eles são tão fortes, que eles tampam até o núcleo dessa célula, a gente não consegue nem visualizar o núcleo. E a gente tem as células que a gente chama de agranulócitos, que são células que não possuem grânulos, Então, a gente tem aqui na letra B o monócito, que é essa célula grandona com esse núcleo bem grande. Em H, os linfócitos, que são células menores, são os menores dos leucócitos, e possuem o núcleo cobrindo quase que totalmente o seu citoplasma. Então, vamos falar primeiramente dos granulócitos. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem o neutrófilo, então granulócito, neutrófilo, granulócito, eosinófilo, os grânulos deles são bem mais ácidos, por isso que tem essa coloração alaranjada, tem afinidade por corantes ácidos, e os basofílicos, os granulócitos basofílicos, que têm afinidade por corantes básicos. Na porcentagem total de células do sangue de leucócitos, os neutrófilos correspondem a 60% a 70%, então são os mais frequentes. Eosinófilos de 2% a 4% do total de leucócitos e os basófilos de 0,5% a 1%. Isso significa que quando a gente estiver visualizando ao microscópio um esfregaço sanguíneo, a célula que a gente vai encontrar com maior frequência vão ser os neutrófilos, tá? Dentro dos granulócitos. E os eosinófilos com uma menor frequência, assim como os basófilos, são bem raros de se encontrar. Os neutrófilos, eles são polimorfonucleares, ou seja, o núcleo tem várias formas diferentes. E esse núcleo ele pode ter de 2 a 5 lóbulos. Então, como eu já falei, os neutrófilos eles podem ter esse núcleo em forma de bastonete, então a gente chama neutrófilo bastonete, e o núcleo segmentado, com vários lóbulos segmentados. Então, a gente chama de neutrófilo segmentado. O tamanho é de 9 a 12 micrômetros de diâmetro, possui grânulos,
E as funções dessas células são fagocitose e defesa contra bactérias principalmente. Então, o que o neutrófilo faz? Ele vê a bactéria, engloba essa bactéria, fagocita, coloca a bactéria para dentro do seu citoplasma e lá dentro do citoplasma ocorre a lise, né, da bactéria, a destruição da bactéria. E essa célula também tem a função de apresentação de antígenos, ou seja, após a lise da bactéria ou de outro micro-organismo, pedacinhos dessa bactéria vão ser apresentados para o sistema imunológico a fim de se formar anticorpos. Mas esse é um assunto para uma aula de imunologia, então a gente não vai entrar nesse mérito. Então, nesse esfregaço, a gente consegue ver, né, as hemácias e 4 neutrófilos diferentes. Como vocês podem ver, o núcleo dele pode ser de diversas formas. Então, você tem aqui parece um S, né? Ele está parecendo mais um bastonete do que um núcleo mais segmentado. Que a gente tem com 2 lóbulos, neutrófilo segmentado, um neutrófilo segmentado com 3 lóbulos, e um outro neutrófilo segmentado com 2 lóbulos. Para frente. Então, a gente tem agora os eosinófilos. Os eosinófilos também têm um núcleo de formatos diferentes, né, variados, e eles geralmente são bilobulares. Ou seja, nesse formatinho aqui, como a gente consegue ver, né, com 2 lóbulos, assim. Tá? Ele tem de 12 a 15 micrômetros de diâmetro, muitos grânulos eosinofílicos, ou seja, ácidos, né, que se coram pelos corantes ácidos. E as funções dessa célula são defesas contra parasitose e participando de processos alérgicos também. Então, quando o indivíduo tem determinadas alergias, a gente vai encontrar, está, né, dentro de um processo alérgico, a gente vai encontrar essa célula com mais frequência na circulação sanguínea, tá? E os eosinófilos, olha, quando a gente olha ao esfregaço, ele possui esse citoplasma de uma coloração bem mais avermelhada, por conta dos seus grânulos eosinofílicos ou ácidos. Aqui um outro esfregaço mostrando, né, 2 células aqui, que são 2 eosinófilos, aqui as hemácias, né, as plaquetinhas pequenininhas, mostrando o núcleo bilobulado. Aqui o núcleo é um pouco diferente, né, mas a gente consegue visualizar bem o citoplasma, que ele é bem mais vermelhinho, mais para o lado avermelhado. Aí depois a gente tem os basófilos, que ele tem um núcleo irregular e retorcido, em formato de S, geralmente. No entanto, quando a gente for visualizar essa célula ao microscópio, após coloração do esfregaço, provavelmente nós não vamos visualizar esse núcleo. Tá? Por quê? Porque os grânulos dele são intensamente basófilos. São grânulos de heparina e histamina, né, que estão envolvidos também, essa célula está envolvida também na resposta alérgica. Então, esses grânulos vão impedir a visualização do núcleo. Eles são básicos, né, coram-se com corantes básicos. Aí, nessa imagem, a gente consegue ver vários basófilos. E aqui também. E o núcleo é bem imperceptível. Então, a função dessa célula, basicamente, está relacionada à resposta alérgica. Por isso que esses grânulos, né, de histamina aí, que são liberados durante esse processo. Lembram dos medicamentos que a gente toma quando a gente está com alergia? São o quê? Antihistamínicos, né? Então, os antihistamínicos para quê? Para inibir a liberação de histamina pelos basófilos. E assim diminuir um pouco a resposta alérgica. Aqui mais uma imagem do basófilo, que a gente quase não consegue visualizar o núcleo. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um pouco melhor, né? Vocês estão vendo aqui? Um pouco mais claro o núcleo, mas mesmo assim o citoplasma é intensamente basofílico, tá? É aqui comparando com uma outra célula para a gente visualizar o citoplasma dessa outra célula em relação ao basófilo. Como que essas células são formadas, né? Esses granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo? Então, a partir de uma célula comum, que é chamada mieloblasto. Ou seja, a gente tem progenitor mieloide, né, das células mieloides, então o mieloblasto. Esse mieloblasto ele não tem ainda grânulos citoplasmáticos.
Quando ele passa para a fase de promielócito, ele começa a adquirir os grânulos azurófilos, né, azuis. Os primeiros grânulos azurófilos são secretados pelo complexo de Golgi e há também o crescimento do complexo de Golgi nessa célula. Mieloblasto, que é a próxima fase do desenvolvimento celular, né, depois de promielócito. Aqui nós já temos outros grânulos, né, que são específicos róseos, que tem uma quantidade moderada de grânulos azurófilos e o início da secreção de grânulos eosinofílicos, né, pelo aparelho de Golgi. Então, o aparelho de Golgi também está aumentando aqui. E por fim, a gente tem essa outra célula, que é o metamielócito. O metamielócito ele tem grânulos específicos abundantes e poucos, grânulos azurófilos, e o aparelho de Golgi está reduzido. Depois dessa fase de metamielócito, essa célula vai se desenvolver para tipo celular específico, tá? Seria o neutrófilo, eosinófilo ou basófilo. Agora falando sobre as células brancas, né? As células que não têm grânulos, as células agranulocíticas. Então, a gente tem os linfócitos, que correspondem a de 20 a 30% de todas as células brancas, e os monócitos de 3 a 8%. O monócito é uma célula maior, né, com esse núcleo que não cobre totalmente a célula, né? Já o linfócito tem um núcleo bem maior em relação ao tamanho celular. Bom, então os linfócitos eles têm de 6 a 8 micrômetros de diâmetro, são células um pouco menores, né, do que as outras que a gente já falou, né, das células que têm grânulos e também do que o monócito. Tem um núcleo esférico e bem corado, como eu já falei, o núcleo é bem azulzinho, gente, quando a gente vai visualizar o microscópio. O citoplasma é escasso e periférico, e as funções são produção de anticorpos e resposta antiviral. Então, essa célula é a célula que produz anticorpos, tá? E especialmente está associada à resposta para vírus. Então, quando você tem um aumento de linfócitos, possivelmente a pessoa está infectada por uma infecção viral. Nessa imagem a gente consegue visualizar, né, os linfócitos. Eles são um pouco maiores do que as hemácias e o seu citoplasma é bem escasso, né, mostrando que o núcleo cobre praticamente toda a célula. E os monócitos, né, que são essas células maiores. As maiores células que a gente tem, né, da linhagem de linfócitos, eles estão presentes no sangue, mas eles podem migrar para o tecido, fazer a defesa tecidual. E lá eles são chamados, né, denominados de macrófagos. Eles são ovais, com núcleo reniforme e excêntrico, tem de 12 a 20 micrômetros de diâmetro e a função fagocitose e apresentação de antígenos, assim como os neutrófilos, tá? Então, fagocitam agente infeccioso e apresentam antígenos para a formação de anticorpos pelos linfócitos. Linfócito e monócito aqui nessa imagem a gente consegue visualizar bem. Então, a gente tem o linfócito uma célula bem menorzinha, né, com núcleo grande, pouco citoplasma. E o monócito, uma célula grande, em comparação às outras células, né, com um núcleo que não cobre totalmente a célula. Aqui, novamente, né, mais uma imagem mostrando o linfócito, essa célula aqui. Aqui a gente tem o neutrófilo, aqui nós temos o monócito, basófilo, e aqui nós temos um eosinófilo. Novamente, então, em 1 nós temos neutrófilos segmentados, em 2 o neutrófilo bastonete, em 3 o linfócito, em 4 o monócito, em 5 o eosinófilo e 6 o basófilo, com todas as características já citadas anteriormente. Bom, fico por aqui e a gente continua, né, a próxima aula falando sobre as plaquetas. Então, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais!